Olá, eu sou o professor Carlos Xavier e este aqui é o Direito Sem Juridiquês, o melhor canal de introdução ao direito de todo o YouTube. Pelo menos é o que dizem alguns inscritos nos comentários aqui do canal e eu acabei acreditando. Mas se você juntar o nome do canal com aquela plaquinha ali, talvez tenha fundamento isso que o pessoal diz de vez em quando, né? Mas, deixando essas coisas de lado, este aqui é o primeiro vídeo de 2022, então, antes de qualquer coisa, um feliz ano novo. E ainda que no ano passado e até no anterior o canal tenha ficado um pouco parado, ainda que eu tenha chego aos 100 mil inscritos, pela graça de Deus, mas neste ano eu vou procurar ser um pouco mais intencional aqui no canal e eu vou começar o ano comentando uma notícia de um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal. Isso é algo que eu fiz poucas vezes aqui no canal, mas ao comentar um julgamento como esse, e esses julgamentos que são complexos e técnicos, eu posso realmente tentar desvendar um pouco do que está por trás ali, desmistificar um pouco, apresentar o conteúdo sem juridiquês, e assim o canal acaba também cumprindo com o seu propósito. Então neste vídeo aqui eu vou ser bem descritivo, vou ser bem positivista, descrevendo o que aconteceu, embora eu seja de fato um justnaturalista. Mas eu vou procurar não tecer muitos comentários a respeito do julgamento. Isso eu fiz muito, fiz apresentações mais expositivas nos primeiros vídeos aqui do canal, e isso deu muito certo. Depois eu enveredei um pouco pelo estudo da filosofia do direito, e isso acabou repercutindo nos vídeos também, filosofia do Estado até antes, e filosofia do direito depois. Eu não vou deixar esse conteúdo de lado, mas eu quero fazer isso de uma forma bem legal, bem especial para os inscritos aqui do canal. Mas nesse vídeo aqui eu vou me ater então ao julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da TR como índice de correção monetária de créditos trabalhistas. Na verdade, a gente percebe que o STF, de acordo com essa notícia aqui que foi publicada no site do próprio STF, dia 10 de janeiro, então eu imprimi um PDF aqui da notícia e fiz uma montagenzinha para facilitar a nossa conversa aqui, e você não perder o aspecto visual da coisa também. O STF ele reafirmou a inconstitucionalidade da TR para correção monetária de créditos trabalhistas, tá bom? Então o que aconteceu foi que ele confirmou julgamentos que já haviam sido proferidos em ações diretas de inconstitucionalidade e até em ação declaratória de constitucionalidade, se eu não me engano, mas ele fez isso, reafirmou isso num recurso extraordinário com repercussão geral. ADI, ADC, recurso extraordinário com repercussão geral, tudo isso aí tem, em maior ou em menor medida, eficácia vinculante, tá bom? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a repercussão geral do recurso extraordinário, eu vou deixar um vídeo aqui do canal sobre isso aqui e também na descrição, tá bom? Mas vamos avançar aqui na nossa notícia, então. Eu já deixei ela toda preparada, né? Com grifos, com destaque e com sublinhado para facilitar o nosso acompanhamento aqui da notícia, tá? Então o que o STF fez foi confirmar a jurisprudência dominante no sentido da inconstitucionalidade da utilização da TR, taxa referencial, como índice de atualização de débitos trabalhistas, e ele fez isso agora num recurso extraordinário com repercussão geral, como eu mencionei. O que é a TR? A TR é o índice de correção monetária da poupança, tá bom? Então a TR é isso. A TR é o índice de correção monetária da poupança. Por que precisa haver correção monetária? Essa é uma pergunta interessante também, né? Precisa haver correção monetária em razão de um fenômeno conhecido como inflação. A inflação significa a expansão monetária. O governo, então eu não vou usar a palavra Estado aqui porque ela é ambígua. Os estados, propriamente ditos, os estados em sentido estrito, comunidades da federação no Brasil, não tem nada a ver com a expansão monetária, a não ser quando eles pedem dinheiro lá para a União, né? Não tem, mas eles não têm nada a ver. Um estado como o estado de São Paulo, o estado do Paraná, o estado da Paraíba, eles não têm condições de imprimir dinheiro, falando em linguagem mais direta. Mas como a União pode e faz isso, então o aumento da quantidade de dinheiro no mercado, lei da oferta e da demanda, diminui o valor
bem do dinheiro, isso gera aumento de preços, isso gera defasagem de salários, e assim, por isso você tem esse fenômeno, essa necessidade da correção monetária como uma forma de equiparar a inflação, né? De reajustar os valores, tá bom? Então, a TR é esse critério, esse índice de correção monetária da poupança, que então vinha sendo aplicado historicamente a créditos trabalhistas, o crédito que o empregado tem contra o seu empregador, tá bom? Uma ressalva importante, está aqui sublinhado, é que não estão abrangidas as dívidas da Fazenda Pública que tem um regramento específico. Qual é esse regramento específico da Fazenda Pública? É IPCA-E mais os juros da poupança. Então é diferente. IPCA como critério de correção monetária e os juros relativos à caderneta da poupança. E os juros da poupança eles são vinculados à variação da taxa Selic. Tá? Aí já é outra história. Mas vamos lá, vamos avançar. Não confunda as coisas, porque vai ter IPCA aqui, tem IPCA também nos débitos da Fazenda Pública, mas vamos nos ater aos créditos trabalhistas aqui. Tá bem? Então, tá aqui o número do recurso extraordinário. O recurso extraordinário é muito dígito, né? Mas vamos lá. 126, é melhor 126,9353. Melhor assim, né? Já vai para casa de 1 milhão aqui, é isso? Vamos ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1.293. Mas é que tem um dígito verificador que não tá. 126.935, dígito 3, deve ser o número do recurso extraordinário, né? É muito recurso, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Então, aqui, ó, o STF aplicou o entendimento das ADI 5867, 6021 e das ADC 5859. Tá? Então, já havia decisões do STF nesse sentido, declarando a inconstitucionalidade da TR. Tá? E aí, então, o critério agora é aplicar o IPCAE. Vamos ver onde é que está aqui o critério. Tanto aqui, ó. Aqui está a tese, tá bom? Em razão da inconstitucionalidade da TR, agora nós temos a tese de repercussão geral. Você tem o IPCAE na fase pré-judicial. Então, antes do trabalhador, do empregado ajuizar a ação, você tem a correção do crédito dele pelo IPCAE, exclusivamente pelo IPCAE, apenas pelo IPCAE como critério de correção monetária, tá bom? Então, o crédito vai sendo remunerado pelo IPCAE para fazer frente à inflação, tá? Mas não existem juros de mora, não existe juros antes do ajuizamento da ação. A partir do ajuizamento da ação, tá? O que acontece é que se deixa o IPCAE de lado e aí se utiliza apenas a Selic, porque a Selic é um índice de correção monetária e de juros junto, tá? Antes dessa declaração de inconstitucionalidade do STF, os créditos trabalhistas eram corrigidos por TR mais juros de 1%, tá? TR como correção monetária e juros de 1% a partir da citação. Agora é IPCAE antes do ajuizamento da ação e após o ajuizamento da ação, após a citação, Selic. E tem que prestar atenção que a Selic utiliza, ou melhor, a Selic é um critério de correção monetária e juros ao mesmo tempo, tá bom? O STF, então, aplicou o artigo 406 do Código Civil. Ali, ó, eu tinha colocado aqui, vamos ver se ele aparece. Ele não aparece na tela só quando eu clico aqui, então vou ter que clicar aqui. Mas eu acho que está muito pequeno, né? Quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Então é isso. Tá? A Selic é o critério de juros e correção monetária da Fazenda dos créditos tributários. Tá? E isso é aplicado às relações particulares, às relações privadas, quando não houver estipulação em sentido contrário. E aqui você tem uma questão interessante, que é o STF determinando a aplicação de uma norma do Código Civil, por subsidiariedade, claro, né? Uma norma do Código Civil sobre as relações de trabalho, tá? Excetuada as dívidas da Fazenda Pública, como já mencionado. Mas aqui
vem aquele alerta que eu já fiz, né? A taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. Então você não pode ter Selic mais outros índices de atualização monetária, porque a Selic ela compõe juros e atualização monetária. Então você não pode pegar a Selic depois do ajustamento da ação para juros e usar o IPCAE, por exemplo, que é o critério de antes do ajustamento da ação. Não. Como eu mencionei, isso aqui é importante para registrar bem a consequência desse julgamento do STF. IPCAE até o ajustamento da ação, depois do ajustamento da ação, Selic, valendo daí como correção monetária e juros. Mas veja só, a gente tinha TR até o ajustamento da ação e depois do ajustamento da ação, TR mais juros de 1%, depois da citação. Claro, você precisa lembrar que você tem um prazo prescricional de 5 anos, antes do ajustamento da ação, quer dizer, o trabalhador pode cobrar os 5 anos antes do ajustamento da ação, e também tem a prescrição bienal, né? Tem que entrar com essa ação nos 2 anos dentro de 2 anos após o término do contrato de trabalho, porque senão ele perde direito de reclamar todos os créditos. Existe um vídeo sobre prescrição bienal e prescrição quinquenal também aqui no canal, eu vou deixar o link aqui em cima e o link na descrição, tá bom? Mas veja só, tá certo que TR antes do ajustamento, aí o IPCAE é bem melhor hoje, né? Mas depois do ajustamento, se você pensar em TR mais juros de 1% e uma Selic relativamente baixa, como a gente tinha, agora a Selic está aumentando, em alguns casos, em algumas ações, pode não ter sido um bom negócio para o trabalhador, tá bom? Eu não quero fazer nenhum tipo de inferência aqui, isso aqui é mais para o pessoal da economia, para os contadores mesmo, né, fazer esses cálculos e fazer esse tipo de comparação do resultado prático do julgamento, tá? Mas juridicamente é isso que acaba acontecendo. O problema é que o STF alterou algo que é substancial aí no dia a dia da Justiça do Trabalho, então você precisa considerar, levar em conta alguns marcos, especialmente se você estiver preocupado com a coisa julgada e com o ato jurídico perfeito, né, o pagamento, a quitação do crédito. Se um crédito foi quitado por TR mais juros de 1%, como é que você vai? Você vai revisar isso? Você vai ver se o empregador está devendo ainda para o empregado? Não. Aí como é que a coisa funciona? Ó, todos os pagamentos que foram feitos utilizando a TR ou qualquer outro, ou o IPCAE ou qualquer outro índice, tá? E os juros de mora de 1%, tá? São considerados válidos. Se já foi feito o pagamento, tá? Se já foi quitado o crédito, você não vai rediscutir, tá? Por quê? Porque você vai manter a coisa julgada, o ato jurídico perfeito no sentido do pagamento, né? A coisa julgada que estabeleceu o crédito e o ato jurídico perfeito no sentido do pagamento, tá? Então, olha aqui, ó, devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas. Além disso, devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas e julgadas que pressalmente adotaram na sua fundamentação no dispositivo ATR ou IPCA e juros de mora de 1% ao mês. Se a sentença mencionou isso expressamente, TR como correção monetária, ou IPCAE, outro índice, e juros de mora de 1% ao mês, não trocando pela Selic, né, os juros e a correção, então, se a sentença transitou em julgado assim, ela deve ser, quer dizer, acabaram os recursos e ficou assim, ela deve ser respeitada, tá bom? Agora, se o processo foi sobrestado na fase de conhecimento, independentemente de estar ou não com sentença, quer dizer, se já teve recurso e ele está esperando o julgamento dessa repercussão geral, então aí sim vai ser aplicada de forma retroativa a Selic, juros e correção monetária após a citação, tá bom? Os processos que estavam aguardando esse pronunciamento do STF, em outras palavras, vão ter que obedecer o julgamento do STF. É isso que a própria repercussão geral indica, tá bem? E aí, então, por fim, os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos ainda que transitados em julgados, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros. O STF chamou isso de omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais. Se a sentença é omissa ou ela apenas manda observar quanto à correção monetária,
juros quanto à correção monetária e juros, os índices legais, porque correção monetária e juros são pedidos implícitos. Isso tem a ver, inclusive, com a própria teoria da petição inicial, e tem uma playlist completa sobre petição inicial aqui no canal, mas especificamente sobre o pedido implícito. Vou deixar o vídeo aqui e na descrição deste vídeo aqui também sobre essa questão do pedido. Então, por conta disso, se a sentença for omissa, se você agora está liquidando a sentença, está na fase de execução, você vai aplicar IPCAE até o ajuizamento e depois do ajuizamento a Selic. Tá certo? Deu para entender? Espero que sim, e espero que você tenha conseguido compreender sem juridiquês para que o canal cumpra com o seu propósito. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou desse formato. Isso é muito importante para mim. Eu não mencionei no começo, mas este ano não tem muito a ver com o vídeo também, por isso eu não mencionei, mas vale a pena eu registrar aqui. Este ano de 2022, na transição de 2021 para 2022, eu estou tentando elaborar uma forma que eu posso ajudar você melhor, a forma como eu posso melhor ajudar você na sua jornada intelectual, na sua vida de estudos. Para isso eu bolei um formulário bem simples, vou deixar na descrição do vídeo também, e peço que você clique nesse formulário e preencha bem rapidinho, para que eu possa recolher dados, elementos e saber como, de fato, poder produzir um conteúdo para melhor ajudar e auxiliar você na sua jornada intelectual. Tá bem? Então deixe um comentário, clique ali no link do formulário, deixe o seu like neste vídeo, é claro, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Quem sabe aqui você pode ter um veículo para acompanhar também notícias a respeito de fatos relevantes. Estou pensando em trabalhar isso a partir desse ano de 2022 também. E compartilhe esse vídeo. De repente você sabe de pessoas que têm interesse nesse assunto e que estão tentando entender um pouquinho melhor, destrinchar um pouquinho melhor essa situação. Esse vídeo, quem sabe, pode ajudar essas outras pessoas também. Tá certo? Com isso eu encerro por aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.